Fala pessoal, tudo bem? E hoje nós iremos aprender a construir esse dashboard de dividendos utilizando essa ferramenta poderosa que é o Power BI. Aqui nós conseguimos fazer filtros nessa parte superior referente à classe de ativos, se é uma ação, se é um fundo imobiliário. Você consegue fazer a limpeza desse filtro, onde ele mostra o total. Aqui no gráfico, se você clicar, ele também faz o filtro referente à classe do ativo selecionado. Nós podemos filtrar pelo ano, e você recebeu aquela quantidade de dividendos. Aqui nós temos a somatória, um cartão do total recebido no ano. E na parte inferior do gráfico você pode perceber o mês a mês. E ainda você pode selecionar aquele ativo e o gráfico vai demonstrar o quanto você recebeu de dividendos do ativo selecionado. Também pode ser feito pela instituição. Nós temos outros filtros aqui por tipo de evento, se foi um dividendo, um juros sobre capital próprio ou até mesmo um rendimento. Então, pessoal, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma dica. E vamos para a aula. Então, primeiramente, nós vamos abrir o navegador de web, digitar área do investidor B3, para ele procurar o website. Nesse caso aqui, eu vou clicar no link área do investidor B3 e nós vamos ser redirecionados para uma tela inicial de login. Normalmente, para quem já investe, já vai estar vinculado o CPF para ter acesso, tá? Aqui tem vídeos também com explicações referente a essa área do investidor. Então, nós vamos fazer o acesso com o nosso CPF, entrar, depois vai ter uma outra tela pedindo a senha e vai ser redirecionado um código para poder fazer o primeiro acesso, tá? Após realizar o login da tela inicial, nós vamos entrar nessa parte onde nós temos os nossos ativos que estão em custódia na B3. Você pode navegar pelo menu e entre outras opções de visualização. Porém, para que nós possamos utilizar os dados importados de uma planilha de Excel, nós vamos selecionar o menu e escolher uma opção chamada de proventos. Essa opção irá nos fornecer um arquivo em Excel onde nós iremos importar essas informações para dentro do Power BI para começar a modelar o nosso dashboard. Então, vamos clicar em menu e selecionar a opção Proventos. Uma vez selecionada a opção Proventos, você vai se deparar com essa outra tela onde é possível já baixar um extrato referente aos anos que você quer consultar. No caso aqui nós temos os proventos recebidos e os proventos a receber. Vou filtrar por proventos recebidos e eu quero estratificar, quero buscar ano a ano o que foi recebido de dividendo. Então, vem em filtrar e na opção filtrar eu vou escolher o período. Nesse caso, vou pegar, por exemplo, ano 2020, o mês de janeiro, 1º de janeiro. Esse erro ocorre porque o período máximo é 12 meses, tá? Então, vou vir no período final e colocar também em 2020, em dezembro, dia 31. Selecione o que você quer importar, né? Caso juros sobre capital, rendimentos, dividendos, entre outros. Você vem aqui no final, vê também a questão da corretora. Depois que você selecionou, filtrar, ele vai fazer todo esse cálculo para você. E depois é só rolar no final, baixar extrato. Ele vai perguntar qual é o tipo de extrato que você deseja baixar. Então, no caso aqui, temos em PDF e Excel. Como nós iremos trabalhar com dados modelados, de preferência vamos utilizar o Excel nessa primeira parte, porque nós precisamos fazer alguns testes lógicos na planilha. Então, você clica em Arquivo do Excel para ser importado em planilhas. E ele irá baixar um arquivo do Excel. O que acontece aqui? Nós vamos ter vários anos, então, primeiramente, realizaremos o filtro por um período, e se eu desejar os próximos anos, você vai perceber que ao longo das aulas, você só vai copiar a coluna ou a linha da tabela e colar
abaixo daquela tabela que você está usando como padrão. Tá? Então o arquivo ele já foi baixado na planilha Excel. Agora nós iremos tratar esses dados para que seja possível fazer a importação para o Power BI. Agora que nós temos a planilha aberta, do qual nós fizemos o download do primeiro ano de 2020, por exemplo, seria importante realizar algumas formatações. Aqui no caso eu vou selecionar toda a planilha com Ctrl T. Temos a parte do total, no caso não será interessante, nós podemos apagar essa última linha aqui. Vamos apagar a última linha, agora sim. Vamos observar o topo da tabela. Ctrl T, selecionou toda a tabela. E o que nós iremos fazer agora? Nessa opção, formatar como tabela. Pode ser qualquer uma, tá? Só para a gente ilustrar o nosso modelinho aqui. É importante observar. Uma vez formatado como tabela, as próximas importações no qual eu vou realizar no Power BI, eu só preciso ficar atento se a minha tabela ela está, por exemplo, um pouquinho na última linha, eu vou colar com o Ctrl V as próximas informações. Um dos benefícios de você formatar como tabela é que ele já vai entender que as outras informações vai fazer parte da mesma tabela. Então aqui nós realizamos a formatação e logo mais à frente vamos fazer um teste lógico muito importante para que nos ajude na hora de fazer o filtro do Power BI. Aqui eu vou colocar como classe. Já reconheceu? E o que seria essa classe? Pensar da seguinte forma, é uma função lógica. Então eu preciso distinguir, no caso, o que é ação de fundo imobiliário nesse exemplo. E como que eu faço isso? Aqui nas outras colunas, nós temos a questão de juros, de rendimento, dividendo. Então, como nós sabemos, a ação normalmente paga dividendos e juros sobre capital. E os rendimentos seriam relacionados aos fundos imobiliários. Tá? Então, como nós montaríamos a nossa função lógica aqui para distinguir o que é fundo e o que é ação? Então, vou abrir a função C igual C. Para quem tem dúvida de como utilizar a função C, eu vou deixar o card aqui em cima. Tem uma aula explicando detalhadamente do básico como utilizar a função com exemplos simples, tá? Para adiantar a aula, nós já vamos fazer a aplicação. Então, C, você pode apertar Tab ou 2 cliques na função, tanto faz. Qual que vai ser o nosso teste? O nosso teste vai ser comparar essa coluna de evento. Então, se essa coluna de evento, bem, ela ficou dessa forma porque nós formatamos como tabela. Então, se essa coluna de eventos, caso essa célula aqui, ela for igual, vou escrever entre aspas, rendimento, fecha aspas dupla, ponto e vírgula. Se isso for verdadeiro, qual classe de ativo nós teremos? Teremos o fundo imobiliário. Então, eu vou colocar entre aspas, FI, fecha aspas dupla, ponto e vírgula. Caso contrário, caso esta célula ela não for rendimentos, ela só pode ser o quê? Ação. Então, abre aspas dupla, ação. Você coloca aqui a formatação de ação. E fecha o parênteses, aperta o Enter. Você viu que como é a formatação da tabela, ela já puxa automaticamente o que é um fundo imobiliário e o que é uma ação. Ótimo. A partir daí nós já podemos salvar a nossa planilha com o nome que melhor agradar para nós continuarmos a importar dados e depois montar um master list completo para realizar essa comparação dentro do Power BI.